Pregar é se comunicar. Nós pensamos que pregar é basicamente a gente chegar no púlpito e começar um texto e ir desenvolvendo aquele texto e levar as pessoas a glorificarem, a gritarem glória, a entrarem em um tipo de transe, né, espiritual. E a gente acha que isso é pregar. Desenvolver mensagens aí como esses caras pregam, né? Tipo o Trovão, com aquela voz forte dele, ou com grandes histórias aí como Luciano Subirá. Só que pregar, basicamente, é se comunicar. Qual é a forma mais fácil de você pregar? Primeiro é fácil entre aspas, né? Mas a forma mais simples de você pregar é pelo seu testemunho. Como assim? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, todas as vezes que você se dispõe a dar um bom testemunho, a viver uma vida reta, a viver uma vida cristã, no ambiente de trabalho, com seus vizinhos, onde você vive, né, onde você estuda, isso é pregar. E às vezes o testemunho do seu caráter vai falar muito mais do que a sua mensagem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: pregar uma mensagem forte. Não, é melhor ter um caráter forte do que uma mensagem forte. É basicamente isso. Um caráter forte é melhor que uma mensagem forte. Porque às vezes você vai no altar e prega, 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 e daí a pouco, quando você desce do altar, a vida que você vive despregou tudo que você pregou em cima, sabe? E eu cresci vendo muito isso às vezes nas igrejas, de pastores, de pregadores, né? Que pregavam sobre disciplina, pregavam sobre usos e costumes, e pregavam sobre pseudo-santidade, né? Eu venho de uma raiz da Assembleia de Deus mais antiga, né? Mais old school, e pregavam santidade como se aquilo fosse uma parada assim, fosse só usos e costumes, né? Quando na verdade santidade não é usos e costumes. E quando saía dali era ríspido com a esposa, dava golpe nos outros, comprava e não pagava, mas fazia questão de estar de terno no culto e exigia que todo mundo tivesse de terno, porque aquilo, na visão deles, era uma forma de santidade, era uma forma de ser santo. E a forma mais simples de você pregar sem abrir a boca é como você vive. Você tem que entender isso. Antes de você chegar no altar, o seu testemunho tem que chegar nas pessoas. Pregar é a primeira coisa, é dar testemunho. A segunda forma mais fácil de pregar também não é discorrendo um texto bíblico na igreja. A segunda forma de você pregar é testemunhando. Como assim? Como que a minha vida vai ser uma pregação? Bom, quem me conhece há mais tempo sabe que há uns 10 anos atrás eu sofri um acidente e eu tenho uma cicatriz grande aqui na cabeça, por isso que eu uso cabelo alto. Ó. Antigamente eu não. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó. Ela vem daqui até aqui assim, aqui embaixo aqui. Enfim, eu sofri um acidente muito grave, bati a cabeça, caí de longboard. E eu entrei em coma e quase morri. E às vezes quando eu conto esse testemunho pra alguém, a pessoa fica tipo, cara, foi Deus na tua vida. E eu assim, foi Deus na minha vida, literalmente. E a pessoa fica feliz em ouvir aquilo e eu falo, olha, se Deus fez na minha vida, Ele faz na tua vida também, faz na vida de outras pessoas, e basta você crer. E a pessoa fica, a fé da pessoa, dá para perceber conversando com a pessoa, que a fé da pessoa fica mais acesa, né, contando testemunho. E uma forma de você pregar o evangelho é também testemunhando. Então, quando você não tem, assim, uma oportunidade de pegar um texto e dissertar sobre aquele texto, ou você não tem confiança, conte um testemunho. Vai lá na frente, pede uma oportunidade. Você nem precisa ter a oportunidade de uma hora para pregar, mas vai lá na frente e conta um testemunho. Conte o que Deus já fez na tua vida, conta a sua trajetória com Deus. Ah, mas eu cresci na igreja e tem um testemunho. Eu tenho certeza que todo cristão tem um testemunho para contar, por mais simples que seja. É claro, né? Eu cresci ali nos anos 2000 com aqueles testemunhos do bruxo tio Chico, né, que foi pai de santo da Xuxa, da Globo.
com aqueles caras contando testemunho do Guina, né? Vocês lembram desse cara? Até hoje ele é meme, né? Do Guina, ex-Racionais. E a gente ouvia aquelas coisas, a gente ficava tipo, nossa, esse cara era muito doido. E eram os testemunhos assim que vendia, né? Adeudo Costa, que era mendigo na rua. Assim, eram uns testemunhos meio macabros, né? E a galera gostava. Não sei o que a gente tinha naquela época que a gente gostava de uns testemunhos macabros assim. O cara que morreu e ressuscitou, enfim. Isso aí, acho que ressuscitar era o mais soft, né? Mas tinha uns testemunhos de uns caras que iam no inferno. Pô, tinha uns testemunhos muito loucos. E eu não estou falando desse nível de testemunho. Eu estou falando de um testemunho simples. Esses dias eu vi um testemunho do pastor na nossa igreja, dele contando que ele não tinha comida em casa e Deus mandou ele entrar no carro e ir numa igreja. E quando ele chegou lá, o irmão pediu para ele levar ele na escola e depois levar no mercado. E ele ficou assim, poxa, irmão folgado, pediu para eu buscar a filha dele na escola com ele e depois levar ele no mercado. Mas ele foi, levou, ele botou o irmão no carro e foi. O irmão pegou a filha da escola, foi com ele no mercado, e começou a fazer uma compra gigante de uns 2 carrinhos assim lotados de compra e deu para ele. Quando ele chegou em casa, deu para ele, foi tirar a compra do carro, o irmão disse: "Não, não, não é para mim não, pastor. Essa compra Deus mandou eu fazer para o senhor, é para você essa compra." E ele ficou assim por 3 meses sem precisar fazer compra na casa dele. E ele não tinha nada em casa, nem para almoçar. Então, assim, são testemunhos que você vê o cuidado de Deus. Aqui em casa mesmo, teve uma época que todo mundo que me devia, ninguém me pagava. E eu fiquei agoniado, cara. Tipo, até os aluguéis que a gente tem, tava todo mundo atrasado. E, gente, pobre, vocês sabem, né? Faz compra ali, ó, certinho, né? E chegou o tempo, a compra foi acabando, foi acabando, foi acabando. E a gente só tinha uma refeição. E eu orei no almoço. Falei: Senhor, essa última refeição que a gente tem aqui em casa, a gente não tem mais. E quando estava dando por volta das 6 da tarde, mais ou menos, eu estava ali no quarto falando com Deus. E eu falando com Deus, falei: Senhor, a janta daqui a pouco e a gente não tem comida. E de repente bateu no meu portão, chegou uma mulher lá para poder me pagar. E eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? Eu vi o cuidado de Deus na nossa vida aquele dia. Então, uma forma de você pregar é contando testemunhos de oração, de experiências que você teve com Deus, das mais simples às mais complexas. Porque, afinal de contas, são testemunhos. Se foi fruto de oração, testemunhe. Sabe? Se foi fruto de oração, conte esse testemunho. E a terceira forma de você pregar é expondo as Escrituras, seja de forma textual, seja de forma temática, seja de forma expositiva. E se você não sabe falar em público, se aperfeiçoe para que você possa aprender a falar em público, para que você possa aprender a dissertar sobre a palavra de Deus, frequentando escolas bíblicas dominical, comprando livros, tendo boas bíblias de estudo, tendo bons comentários bíblicos, extraindo o que há de mais informativo hoje nas redes sociais, de conteúdos gratuitos no YouTube, nos grupos do Telegram, nos livros que tem grátis para fazer download na internet. Busque, porque quando você vai diante da igreja e você expõe a palavra de Deus e você prega, é muito gratificante. Eu prego a palavra de Deus desde os 9 anos e eu estou com 28, eu vou fazer 29 daqui uns dias. E é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. A minha profissão que eu escolhi para mim é muito gostosa. Eu amo o que eu faço, eu amo a faculdade que eu tenho, a graduação que eu tenho. Eu amo olhar para frente e ter uma carreira promissora, e ganhar as coisas, conquistar, mas o meu coração queima muito mais por pregar a palavra de Deus, por anunciar Cristo e não tem dinheiro que pague isso. Então essas são basicamente as 3 formas de pregar: através do seu testemunho, o seu testemunho com relação à sua conduta cristã, o seu testemunho sobre aquilo que Cristo fez por você e a exposição fiel às Escrituras. Claro, existe uma forma de evangelizar barra pregar cantando, mas nem todo mundo tem esse dom. Então,
Vamos ficar nesses 3 aí, tá? Que é mais simples, beleza? Forte abraço, fiquem na paz.